morte daquele povo lá daquela época, o Messias nosso, o que vocês conhecem como Jesus, eu falo Jesus para vocês entenderem, mas eu acredito que filho do Pai também não é diferente, porque ele sempre falou Pai, Pai, Abba, e ele era o Filho de Deus. Para as pessoas que ele era mais chegado, ele falava isso. Não tem problema também não, tá, pessoal? Agora, ele não vai falar para você que João Batista ele era para ser um dos Messias. Esse povo do Velho Testamento tiveram vários Messias. Josué foi um Messias, Davi foi um Messias, Moisés, né? E o João Batista, Jesus ele diz que ele não é a luz. João Batista não é a luz, né? E o nascimento de João Batista acontece quase que no mesmo tempo do nascimento do nosso mestre. Aí o que acontece? As famílias se conheciam ali, eles eram tudo parentesco. E João Batista, ao invés de fazer a vontade do povo lá, do povo dele, ele decide ficar isolado no deserto, contando a verdade do Pai. Ele decide. Aí quando o Messias ele fica na hora de falar a verdade já, João Batista já passa a bola para ele, entendeu? João Batista, ele sabia quem era Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Naquele tempo lá, uma galera aí, é até complicado falar isso, tá, pessoal? Não era humano, tá? E eu acredito que João Batista era um desses, para reconhecer o mestre e falar que ele não é digno nem de desamarrar a sandália do pé dele. Para você reconhecer ele de cara, pessoal, uma coisa você deve notar. Quem reconhecia ele logo de cara? Os demônios, tá, pessoal? E aquela galera, você não vem me falar que eles eram normal, não. Porque Elias corria mais que carruagem do rei, jogava fogo na cabeça dos outros. Aí você pode falar, mas tinha anjos ali, você pode pensar que é do bem, eu acredito que é do mal. Ajudando esses caras. Não, pessoal, eles eram sim sobrenaturais. Tanto que na transfiguração do nosso mestre, ele vai lá no monte, eu acredito que seja o Monte Hermon, onde os 200 alienígenas, o anjo caído, desceram para fazer aquele plano da humanidade lá. Nosso mestre vai lá. E quando o nosso mestre aparece lá, aparece do lado dele lá Elias e Moisés. Elias e Moisés, dá a entender ali, se você ler com muita atenção, qualquer dia eu posso até trazer esse texto para vocês, o Elias e Moisés não era coisa boa, não. Porque, acho que se eu não me engano, Pedro, ele queria fazer 3 tendas, porque ele viu, né? Imagina você vendo aquelas coisas, né, pessoal? A Bíblia diz que os inimigos se transfiguram em coisa de luz para enganar as pessoas. Então, Pedro, ele viu lá, né? 3 que ele considerou entidades, né? Divindades, sei lá. E ele considerou tudo a mesma coisa, né? Falou assim, são tudo família, né? Só que nesse momento aí, aparece uma voz do Pai de Jesus, tá? Ninguém nunca viu Deus, ninguém nunca viu sua fome, ninguém nunca ouviu sua voz. Mas naquele momento ali, o Pai ele disse para esses 2 indivíduos, o Moisés e Elias, poucas palavras e curto e grosso. Ele diz o seguinte: este é o meu filho. Imagina, pessoal, tem 3 anjos, 3 anjos não, eu não sei se dá para considerar o Messias como um anjo, eu acho que não, eu não sei, tá? Mas se colocar o Messias do lado dos anjos, seria todos filhos de Deus. Porque o Messias ele fala que nós também seremos filhos de Deus, nesse sentido. Mas naquele momento, o Pai ele fala apenas para o Filho amado dele, Jesus. Ele diz, este é o meu Filho amado, ouçam-no. Nesse momento, quando aquela voz de Deus Pai estava falando, os apóstolos eles abaixam a cabeça, os discípulos, de medo, né? Nossa, o que está acontecendo? Era tão grandioso o que estava acontecendo ali que eles ficou meio assustado. E diz ali naquele texto que quando o Pedro, eu acho que é Pedro e Tiago, tá? Mas tem que ler lá aquele texto lá da transfiguração para vocês entenderem. Quando eles levantam a cabeça assim, só tá Jesus. Moisés e Elias vazou fora. Ou seja, pessoal, poucos, eu vou dizer isso para você de verdade, tá? Que depois que morreram, é complicado falar isso, seres humanos normais que morreram, eles não tinham esse negócio de aparecer para os outros depois em forma espiritual, vou dizer assim, não. Pessoal, sendo anjo do mal ou do bem, você tem que entender que são anjos. Satanás é um tipo de anjo, todos os demônios eu também acredito que foram anjos, mas continuam lá com aquele negócio todo, né? Com aquele paranauê, só não tem mais, né? O amor do pai acredita assim, né? Mas, querendo ou não, então, os seres humanos
normais, assim, eles não tinham esse negócio não, cara. De morrer e depois aparecer aí pros outros aí, que não sei o quê. Agora, esses caras, eles apareciam. Não só apareciam, cara, esse vídeo, pô, era pra reagir o cara aqui, mas eu já entrei num negócio assim, muito doido, né? Qualquer dia eu vou pegar esse versículo aí pra gente ler e tentar entender melhor, né? Eu explico porque eu não esperava que eu ia falar sobre isso. Mas você percebe que essa galera ficava reencarnando. Tanto que o Messias pergunta para os seus apóstolos e discípulos quem o povo dizia que ele era. E os apóstolos ali diziam assim, uns diz que você é Elias, outros diz que você é... Aí fala o nome de outros lá, profetas lá. Então você percebe que esse Deus do Velho Testamento, ele tinha esse poder da morte, porque ele diz no Velho Testamento que ele dá a vida e ele faz voltar a viver. Então o que acontece? Era essa parada toda aí. A gente, eu vou dizer a gente, né? Porque eu não sei, não conheço tudo, eu acredito que todos que estão aqui também não sabem tudo. Mas vou dizer a gente, né? Ficava voltando. Porque é a prisão e o engano do demônio. O que ele fazia? O demônio matava e depois mandava a pessoa ir de volta e reencarnava. Aí, por quê? O demônio, ele tinha, é o que diz, a chave da morte. É assim que Jesus diz. Aí o que é o opositor da morte? A vida. Tem textos bíblicos mostrando que a vida, a morte, é inimiga da vida. Aí Jesus, ele vem, e quando ele morre, passa por tudo aquilo, ele ressuscita no terceiro dia, as pessoas dizem que ele foi no inferno pregar lá. Não que esteja errado, né? Tem textos aí, eu vou tentar fazer um estudo mais completo sobre isso. Jesus, ele fala que venceu a morte, que ele tinha o poder de olha para você ver, de entregar a vida dele e ele mesmo tomar ela de volta, porque do Pai ele recebeu esse mandamento. Então, ou seja, o Filho de Deus estava afrontando o demônio, porque ele vai lá e ressuscita Lázaro. Você que tinha esse negocinho aí de ficar fazendo os outros reencarnar aqui, e Jesus fala que ele tirou a chave da morte do demônio e ao homem está destinado a morrer uma só vez. Ele põe um fim nos profetas, que foi até João Batista. Ele acabou com aquele negócio de vir um aí com poderzinho sobrenatural e ficar jogando fogo na cabeça dos outros. Tá, pessoal? Esse foi o vídeo.